Depois de conquistar o Paulista e o Brasileiro de 1994, o Palmeiras repetiu a dose no ano seguinte. Era um time que teve algumas mudanças táticas, chegou Rincon e chegou Rivaldo. Então, querendo ou não, era uma mudança muito significativa para nós, porque eram dois caras que vieram para ser titulares, né, na equipe, ou pelo menos para brigar entre todos ali, né? Porque já era um time forte, já era um time experiente. E dali para frente, esses caras chegando, o nosso time ganhou ainda mais tranquilidade, ganhou qualidade no meio de campo, né? Então as coisas aconteciam com mais frequência e o time jogava com mais tranquilidade. Então a maneira com que o Vanderlei quisesse montar um time, ou um time mais veloz, colocando o Edilson e o Edmundo mais à frente e eu recuado um pouco, ou eu lá na frente com o Edmundo, ou Rincon e Rivaldo, era um time que taticamente poderia ser usado de qualquer maneira nessa formação, que com certeza era competitivo. Então isso fez com que 94 se tornasse, não digo mais fácil de se jogar, mas um time que jogava com mais tranquilidade, que a qualquer momento poderia ganhar o jogo, e isso trazia uma confiança muito grande. Naquele instante ali, o Palmeiras já tinha sido campeão paulista, campeão brasileiro, campeão paulista de novo, né? E ia para o brasileiro de novo, né? Então já era um time já assim acostumado a ganhar títulos. Precisávamos mesmo era fincar a nossa estaca, né? Nós precisávamos era dar sequência àquilo que a gente vinha fazendo. E isso nos dava tranquilidade, porque o adversário olhava do outro lado e já tinha perdido na final para nós, né? Então aquilo ali para eles, para quem está do outro lado, se tomar um gol fica mais desesperador. E nós tínhamos essa consciência, nós já tínhamos experiência, né? Então olhávamos assim, se nós fizermos o primeiro gol, nós vamos vencer a partida. Se nós formos para a segunda partida precisando empatar, nosso time para ser campeão tem muita chance, porque nós temos a qualidade do nosso lado e o lado psicológico, né? Então isso nos deixava bastante confiantes. Foi em 94 que Evair bateu um recorde que perdura até hoje. Foi o atleta do Palmeiras a marcar mais gols em um só ano. Às vezes era preciso escalar Edmundo e Edilson na frente, e eles eram muito rápidos, né? E às vezes não dava conta de voltar para fazer uma sombra no volante. E eu voltava às vezes e fazia essa função, né? Fiquei mais longe do gol, tanto é que o brasileiro de 94, se você vai reparar, eu não fiz tantos gols, né? Se eu não me engano foi 8 ou 10 só no brasileiro, não foram poucos, né? Mas foi um ano assim espetacular, né? Que só faltou mesmo ser convocado para a seleção brasileira e ir para o Mundial, já que eu fiz toda a temporada, né, das eliminatórias, mas não fui chamado para a lista final. Então isso para mim, talvez tenha faltado só isso, mas foi um ano realmente que só por ter sido campeão pelo Palmeiras é maravilhoso. 5 anos depois, Evair voltou ao Verdão para viver uma de suas maiores emoções, a conquista da Libertadores. Totalmente diferente, totalmente diferente. Sampaio, tinha o Zinho também nesse time, e praticamente o Serjão de 93, estava no elenco, ele era... Não, praticamente só... O que voltou mesmo era só esses três, né? Só eu, Sampaio e o Zinho, né? Que voltou de 93 para esse time. O resto tudo mudado, tudo muito diferente daquilo que nós tínhamos em 93, 94. Mas um time muito competente, muito bem dirigido, jogadores com funções determinadas, um time aguerrido, uma qualidade técnica muito grande, e pegou os piores adversários, pegou todos os grandes argentinos, né, e passou por todos eles. Então é um time que realmente ele extrapolava os limites. Quando parecia que não ia dar certo, ele se renascia, ele
voltava à luta, ele brigava de novo e ia até o final. Talvez seja por isso que tenha ganho aquela Libertadores. Na final da Libertadores, Evair foi novamente decisivo. Ele bateu um pênalti em tempo normal, colocando o Palmeiras em vantagem. E eu sempre fui muito observador no meu trabalho. Então, eu já sabia onde o Dudamel gostava de ir no pênalti. Quando foi colocado, tinha 2 batedores na minha frente, que era o Arce e o Alex. Quando os 2 decidiram que era eu que ia bater, não dá para o Evair bater, eu já sabia onde o goleiro adversário ia. Então, eu já sabia onde que ele gostava mais de pular. Então, eu já tinha me preparado para aquilo, né? Então, essa talvez seja a diferença de bater bem um pênalti. Então, eu só esperava fazer aquilo que eu estava acostumado a fazer, né? Que é correr para a bola da mesma maneira, desligar ali o volume, religar depois. Então isso a gente já estava acostumado, então era uma questão de ter paciência e tranquilidade para fazer aquilo. 18 minutos que ele entrou. Vai dar o Evair. Pé direito. Sai o gol do Palmeiras na decisão da Libertadores 99. E no fim, Evair foi expulso e o jogo foi para os pênaltis. Não, a história do pênalti é uma coisa, aquele desespero de um cara que fez algo errado, não fiz, mas todo mundo ia dizer que eu fiz algo errado, né? Então você imagina um cara desesperado dentro do vestiário. Eu não sabia onde que eu ia, né? E cheguei ao ponto de estar ajoelhado de um lado da maca e o padre do outro, né? E eu ouvia os gols dessa maneira. Então, quando o Palmeiras fazia gol, era aquela alegria, né? E o Palmeiras começou errando. Então, houve aquele silêncio. Eu percebi que uma coisa estava errada. Aí, a segunda, aquele silêncio de novo. Dali para frente, foi aumentando o volume. E a hora que o Palmeiras fazia o gol, eu ouvia e tentava me localizar dessa maneira. Até que chegou uma hora que aquilo não parou mais, né? Aquilo não parou mais e alguém abriu a porta do vestiário e entrou dizendo que era campeão. Mas era dessa maneira que eu imaginei lá dentro. Aquela loucura toda, aquele desespero, eu não querendo saber, mas querendo saber. E aquela coisa de não ir lá fora e de tentar escutar até que alguém... Mas o engraçado é se ajoelhar perto do vaso, né? Aquele desespero de pedir a Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, ajoelhado do mais sujo dos lugares, assim, que desespero, depois ajoelhado à frente do padre, o padre do lado, eu do outro, uma coisa assim que é impressionante, né? O ser humano, quando chega ao extremo do desespero, faz cada coisa que a gente não acredita. Foram grandes jogos, gols importantes e muitos títulos. Mas se Evair tivesse que escolher apenas um jogo, ele tem a resposta na ponta da língua. Esse eu tenho como se fosse o melhor jogo que eu fiz pelo Palmeiras. Esse jogo, lógico, o Paulista de 93 eu fiz 2 gols, participei dos outros 2, mas contra o Boca foi assim, fiz 2 gols também, foi 6, né? 6-1, 6-2. E o Palmeiras foi uma noite assim que o palmeirense não vai esquecer nunca, e eu também não, porque acho que foi a noite mais gostosa de ter vestido a camisa do Palmeiras. Foi mágico aquele dia. Aconteceu de tudo no jogo, a gente passou por cima de um adversário de uma maneira assim que só vendo mesmo.
Esse foi o Palmeiras na TV, dedicado ao matador romântico, Evair. Muito obrigada e até semana que vem. Olha, o futebol me ensinou praticamente tudo, né? Me ensinou a sair de casa cedo, né? Eu tive que sair aos 14 anos de casa, eu tive que renunciar a muita coisa, né? Eu aprendi a estar em lugares que eu nunca iria pisar na vida. Então, eu tive que aprender a ser famoso. Ninguém ensina pra gente lá no Guarani, na base do Guarani, a ser famoso. Ninguém ensina a você se comportar diante de um fã ou de um apaixonado pelo seu time, né? Então, o futebol me proporcionou e me impôs certas coisas que eu não saberia do dia a dia que eu iria passar. Então, para mim, o futebol é como Deus, né? Muito, muito semelhante a Deus, que me proporcionou tudo, me deu a estrutura, me deu a força física, me deu a inteligência, mas que precisava ser usada, né? Então, eu acho que o futebol é isso, né? Ele se compara a tudo que a gente imaginava que pudesse chegar um dia, né? Tudo que eu tenho hoje eu devo ao futebol, né? Então, não sei o que seria de mim se eu não tivesse sido um jogador de futebol. Essa pergunta eu não esperava, hein?